Olá, galera RP Kids, tudo bem com vocês? Na semana passada nós tivemos um culto super especial em homenagem ao Dia das Mães. E hoje nós voltamos com o nosso culto número 6 sobre famílias da Bíblia. Nesta semana você tem essa atividade aí para fazer. Você irá olhar cada uma das figuras e escrever a primeira letra de cada uma delas na linha de baixo. E ali formará uma palavra. Essa palavra irá nos dizer o que é necessário fazer para agradar a Deus e também aos nossos pais. Logo mais teremos o nosso versículo bíblico que você poderá memorizar. E agora veremos as fotos e vídeos que vocês mandaram pra gente essa semana. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. 13. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 3, 5. 13. 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5.
você tá preparado? Nessa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas, começando com português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouquinho mais difícil, nós vamos cantar em japonês. Sua Subarashi, Sua Subarashi, Sua Subarashi, Watashi no Shu. Agora que tal cantar em espanhol? Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Olá, galerinha RP Kids! Estamos de volta aqui com a nossa Caixa Casa. E o que será que nós vamos encontrar dentro dela hoje? Vamos descobrir? Olha só! Eu tenho aqui um haltério. Vocês sabem o que é isso? Para que serve isso? Vou explicar para vocês. Sabe aquelas pessoas que fazem muitos exercícios, que são bem musculosas? Elas usam isso daqui. Elas levantam vários halteres de diferentes pesos e aí elas ficam com os músculos bem definidos. A Bíblia nos conta a história de um homem que era muito forte, mas ele não precisou levantar nenhum peso desse daqui não. Sabe por quê? Porque a sua força vinha do Senhor. Quem será esse homem? É isso que vocês vão descobrir na história de hoje. Fiquem ligados! Olá, crianças! Que saudade de cada um de vocês, viu? Vontade de abraçar, vontade de ver vocês correndo pela igreja, aquele som gostoso de criança se divertindo depois do culto. Mas olha, eu tenho certeza e tenho fé que logo isso tudo vai passar e a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia antes lá na igreja. Quem tá com saudade de assistir a tia contando história? Quem tá com saudade de ouvir as músicas? Quem tá com saudade de abraçar o pastor, abraçar os amigos? Eu tenho certeza que vocês estão com essas saudades. Mas olha, tudo vai passar. Vamos orar e logo mais nós estaremos de novo lá na igreja. Enquanto a gente não tá na igreja, a gente traz a história até vocês. E hoje, essa história tem a ver com muita força, cabelos e desobediência. Alguém consegue dar um palpite de quem eu tô falando? Vou cronometrar aqui. Vamos lá. Se você falou Sansão, você acertou. Sim, você que não conhece a história de Sansão, senta aí, presta atenção, fica bem quietinho que você vai gostar dessa história. Ela está na Bíblia também. Vamos lá? Olha, em Israel havia uma família cujo pai se chamava Manoá. Isso mesmo. Ele e a sua esposa não podiam ter filhos. E ela estava muito triste com isso. Até que Deus ouviu as suas orações e mandou o seu anjo avisar que eles teriam um filho.
e que ele deveria ser separado como nazireu. Nazireu? Nazireu, pro? Como é isso? Nazireu significa um homem separado, que não deveria ter contato com bebidas fortes, com corpos de animais e pessoas que já estão mortas e não poderiam cortar os seus cabelos. Essa era a regra. Depois da visita do anjo, a mulher de Manoá engravidou e após 9 meses nasceu um lindo nenenzinho e o seu nome era Sansão. E a Bíblia nos conta que Sansão ia crescendo e Deus ia o abençoando. Isso mesmo, crianças. Sabe, quando a gente fica moço, a gente começa a querer fazer as nossas escolhas, não é mesmo? E Sansão escolheu fazer uma visita na terra dos filisteus, um povo que não agradava a Deus. Olha só, ó. Sansão foi alertado pelos pais, mas ele não deu ouvidos e seguiu viagem. No meio do caminho, Sansão encontra um grande animal. Adivinhem qual? Uma girafa? Não. Era um leão enorme, um leão traiçoeiro que vinha atrás dele com tanta pressa. Mas Sansão, com a sua força, agarrou o leão e o matou num piscar de olhos. E aí seguiu viagem. Chegando lá, na terra dos filisteus, adivinhem o que aconteceu? Sansão se apaixonou por uma garota lá da terra dos filisteus. Será que ele ia querer casar com ela? Pois é, crianças. Ele se apaixonou e pediu a mão dela em casamento. Mas de novo, o pai e a mãe de Sansão falou: não, você não pode se casar com ela. Ela é filisteia. Ela não obedece ao nosso Deus, Sansão. Mas Sansão escolheu obedecer aos pais ou Sansão escolheu ficar com a garota? Se você escolheu essa alternativa de ficar com a garota, você acertou. Porém, Sansão não acertou. Na volta, os pais ficaram muito tristes com essa notícia. Mas Sansão se manteve firme. Sim, eu vou casar sim com essa moça lá da terra dos filisteus. Voltando lá, na terra dos filisteus, no meio do caminho, adivinhem o que ele encontrou? O corpo do leão estava ali, no meio do caminho. E adivinhem o que aconteceu? Um enxame de abelhas resolveu morar ali dentro e depois de tanto tempo morando lá dentro, elas começaram a produzir mel. Ele, de novo, não obedeceu. Lembra? Ele era nazireu. Ele não podia chegar perto de corpos de animais ou pessoas que já haviam morrido. E ele foi lá ver o que tinha lá naquele corpo. E sabe o pior de tudo? Ele pegou aquele mel, comeu e ainda deu para os pais dele. Ai, que tristeza, né, crianças? Mas olha, vou contar outra parte. Não para por aí. Eles chegaram lá na cidade e estavam prontos para festejar o casamento de Sansão com a moça. E Sansão, na festa... Ah, deixa eu contar uma coisa. Naquela época, as festas de casamento não tinham apenas algumas horas como a gente está acostumado a ver hoje em dia. Elas duravam vários dias. E Sansão propôs um enigma, e eu vou contar para vocês qual era. Ele chegou lá na festa do casamento, subiu numa cadeira e falou assim: quem acertar esse enigma vai vencer. Aí todo mundo ficou lá
querendo saber qual era o enigma. E eu vou contar para vocês. O enigma era o seguinte: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Nossa, que coisa mais estranha. Era um enigma tão estranho que eles já estavam no 4º dia de festa do casamento e ninguém acertava. Os jovens filisteus que estavam lá na festa começaram a ficar muito irritados com Sansão. E aí, eles começaram a chamar a atenção da esposa de Sansão, falando assim: se você não descobrir o que é esse enigma que Sansão trouxe, nós vamos colocar fogo na sua casa. A mulher de Sansão ficou tão preocupada que ela saiu correndo e ficou lá. Sansão, fala logo o que é esse enigma, por favor. E Sansão: não, eles que têm que descobrir. Por favor, Sansão, fale qual é o enigma. E ela chorava e se descabelava até que Sansão não aguentou mais e contou. O enigma foi porque eu matei o leão e depois eu comi o mel que saiu dele. Crianças, sabe o que aconteceu? Ela foi correndo contar para os filisteus que estavam lá na festa do casamento, porque ela estava com medo, né? De que eles colocassem fogo na casa dela. Enfim, os filisteus chegaram lá. Sansão, a gente já sabe qual é a resposta. E Sansão falou: duvido. Eu acho que vocês não sabem qual é a resposta, não. Sabemos sim. E os jovens filisteus contaram o que a esposa dele contou para eles. Sansão ficou tão irritado, que ele fugiu da própria festa do casamento. Olha só. Passado algum tempo, Sansão respirou. A raiva baixou e ele resolveu buscar a esposa que ele havia casado e se apaixonado por ela, não é mesmo? Mas adivinhe, quando ele chegou lá na casa que eles estavam, ela já estava casada com outro homem. Como assim? Assim mesmo. Ela desistiu de Sansão. Ele foi embora e ela casou com outro. Pensa como Sansão ficou com muita raiva. Ele saiu lá para a floresta e caçou 300 raposas. É muita raposa. Depois que Sansão juntou as 300 raposas, ele pegou e fez pares delas. Como? Vou explicar para vocês. Pegou um rabo da raposa com outro rabo de outra raposa, amarrou, colocou uma tocha no meio, acendeu a tocha e assustou todas elas depois. E elas correram para os campos de trigo dos filisteus. Olha só o que aconteceu. Tudo pegou fogo, muito fogo. E os filisteus, quando ficaram sabendo que Sansão havia feito isso e que era por causa daquela mulher que ele tinha se casado, que depois casou com outro homem, eles ficaram tão enraivecidos que foram na casa dela colocar fogo junto com ela e toda a sua família. Que tragédia, crianças! Olha só o povo que o Sansão quis se envolver. Que tragédia! Depois de algum tempo, Sansão retornou para a terra dos filisteus e se apaixonou novamente, mas agora por uma moça chamada Dalila. Os governantes daquela terra não aguentavam mais Sansão. Eles odiavam Sansão porque Sansão era do povo de Deus e também, por sinal, odiavam a Deus. E eles queriam dar um fim em todos eles. Os governantes procuraram Dalila e eles queriam saber qual era o segredo da força de Sansão. Afinal, ele havia matado um leão,
tinha juntado 300 raposas e feito aquele estrago todo nos campos de trigo dos filisteus. Dalila disse que falaria assim quando descobrisse. E os homens prometeram 12,5 quilos de prata para ela, caso ela contasse qual era o segredo da força de Sansão. Pois então, Dalila usou o seu charme de uma bela moça e conversa vai, conversa vem. Ela perguntou para Sansão qual era o segredo. Sansão negou para ela 3 vezes qual era o segredo dele. Mas Dalila fez aquela carinha. Por favor, Sansão, me fale, eu te amo. E Sansão caiu na dela e falou que a força dele era porque ele deixava os cabelos compridos e não cortava. Dalila ficou feliz de ter descoberto o segredo da força de Sansão. E um dia, ela fez com que ele dormisse no colo dela e chamou filisteus para avisar qual era o segredo de Sansão. E sabe o que aconteceu, crianças? Eles cortaram o cabelo de Sansão. Assim que um dos filisteus cortou o cabelo de Sansão, Dalila fingiu e gritou: Sansão, os filisteus entraram aqui em casa! E Sansão rapidamente levantou, achando que ele, com a sua superforça, daria conta dos filisteus. Mas o que aconteceu? Ele era nazareno, ele não poderia ter cortado o cabelo, porque senão ele perderia a sua força. E aí ele percebeu que ele estava sem os cabelos, tudo havia sido cortado. Então os filisteus aproveitaram e prenderam Sansão e furaram os seus olhos e levaram ele preso para trabalhar em um moinho. Sim, crianças. Olha só o que aconteceu com Sansão por causa da desobediência, tanto aos pais como a Deus. Pois bem, ele estava lá no moinho. E um belo dia, os filisteus resolveram dar uma festa para o deus falso Dagom. Eles cantavam louvores àquele deus falso, porque eles haviam prendido a Sansão. E no meio daquela alegria toda, eles pediram aos guardas para trazerem Sansão para que Sansão pudesse diverti-los. Sabe, Sansão estava muito entristecido com tudo o que havia acontecido. E ele orou ao Senhor e pediu: Senhor, peço que tu lembres de mim por essa última vez. E sabe, Deus ouviu a oração de Sansão e colocou força novamente no corpo de Sansão. E quando Sansão chegou lá no meio da festa do Deus falso, ele se posicionou entre 2 colunas e com a sua força, Sansão empurrou de forma que as colunas caíram e todo o lugar desmoronou, matando todos os que estavam ali. Sabe, crianças, esse foi o final de uma história que a pessoa desobedeceu. Será que se ele tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse obedecido aos pais, tudo isso haveria acontecido? Eu acho que não. E como você está na sua casa? Você tem obedecido aos seus pais? Principalmente nesse momento em que estamos todos dentro da mesma casa. Será que você está prestando atenção no que a mamãe, no que o papai diz? Será que você está fazendo as coisas certas? Pare para pensar. Quando nós desobedecemos, coisas ruins acontecem. E por culpa nossa. Não foi Deus que fez isso. Ele nos ensina e nos ajuda a obedecer. Então, crianças, vamos aprender com Sansão. A melhor coisa é obedecer. Olá, galerinha do RP Kids, tudo bem com vocês?
O versículo dessa semana se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Nesse versículo diz que nós devemos amar, respeitar, cuidar dos nossos pais. Este é um dos mandamentos e nós devemos cumpri-lo. Agora vamos decorá-lo? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Êxodo 20, 12. Mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Êxodo 20, 12. Agora nós vamos estralar os dedos. Olá, sumiu uma parte do versículo. Vamos agora a um desafio, hein? Sem essa parte. Honra teu pai, tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Agora nós vamos assoprar uma parte. Vamos lá? Honra teu pai, tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Agora, para terminar, nós vamos bater palmas. Muito bem! Agora sumiu tudo. Honra teu pai, tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Agora treina bastante, grave o seu vídeo e posta lá no WhatsApp. Tchau, tchau! Olá, crianças! Estamos aqui com um mural de oração. Vocês têm orado toda semana? E também relembrado os pedidos que a gente já fez? Eu espero que sim. O tema da semana é família. Estamos passando muito tempo junto com a nossa família, mas a gente ainda deve continuar orando por ela, não é mesmo? E também aproveitando que é o nosso tema do trimestre. Quem vai orar hoje para nós é o Nicolas. Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado pelos meus primos, obrigado pelo meu irmão e eu vou meu